todos os seus imóveis, propriedades. Mas somente uma coisa não será permitido ser tirada: a sua fé. Lembra disso? Lembra desse dia de hoje. A sua fé. A sua fé é capaz de fazer as mãos eternas e poderosas de Deus se mover ao seu lado. A sua fé. Quantos aqui já receberam amigos em casa? Levanta a mão. Parentes? Muito bem. Quando um amigo vem na casa da gente, um parente, uma pessoa, você sabe o tipo de comida que ela gosta, e você prepara que tipo de comida? A que ela gosta. Se você souber que ele não gosta, ou ele não pode comer a comida A, naquele dia eu não vou fazer. Por quê? É o dia que o meu amigo vem, não é? Porque eu faço isso para poder agradar o meu amigo quando me visita. Ok? Até aí, ok? Beleza? Certo? O entendimento da nossa mensagem. Agora, e para agradar a Deus? O que nós poderíamos oferecer a Deus? Que Deus tem. Você fica feliz demais. Imagina Deus recebendo um presente. Uma coisa desse deixa Deus assim. Você sabe? Aquela coisa que te deixa muito feliz. Tem uma coisa que quando você faz, Deus fica alegre demais. Ele fica feliz demais. Que coisa que é essa? Obediência. Mais que obediência. Muito mais que obediência. Tem gente que obedece e eu vou ter que guardar o sábado, né? Não é assim? E chegou o dia de sábado, guarda na íntegra, porque senão meu pai não vai me dar. Mas assim acontece? Não vai deixar, não vai. Mas obedece. Muito mais do que obediência. Uma coisa que deixa Deus feliz muito mais do que obediência. O primeiro lugar na minha vida, mais do que uma coisa, um versículo bíblico que fala que deixa Deus assim, ó. A entrega. Mais que entrega. Falar com Ele, conversar com Deus. Irmãos, a Bíblia diz assim, vou analisar o versículo. A Bíblia diz assim, olha, sem fé, irmão, não tem jeito. Você pode entregar, mas assim, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Só para vocês terem ideia sobre fé, é só para a gente nivelar o pensamento, para a gente começar com a mensagem. A Bíblia diz assim: quem crê e for o quê? Opa, eu tenho que crer, mas além de crer eu tenho que ser o quê? Batizado, né? Isso, tomar a decisão de ser batizado, né? No primeiro lugar, batizei. Todo aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. É bíblico, não é? Mas a Bíblia fala assim: só você não crê. Você, meu amigo, batizar por sua conta, pode batizar ou não, precisa até condenar. Com batismo você batiza. Vocês estão entendendo? Por que isso acontece? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Posso tentar oferecer a Deus qualquer coisa, que se não for pela fé, beleza? Vamos lá. Jesus foi o maior exemplo de confiança. Maior exemplo de fé, de confiança é Jesus. E ele veio na terra nos ensinar. Veio sem nenhuma prata no bolso. Nasceu, foi colocado num local aonde que o boi e a vaca comem. Não é isso? Apesar que aquilo era uma situação profética, porque animais em profecia quer dizer o quê? Os animais em profecia quer dizer povos, né?
e ele foi colocado num local onde os animais o quê? Comem. Isso já representava que Jesus seria o alimento das nações, né? Mas ao mesmo tempo Jesus teve uma vida literalmente nesse mundo pela fé. Jesus podia ter vindo na época da internet, do celular, mas ele não precisa de nada disso. A única coisa que a igreja precisa de fazer, sabe o que é? Acreditar. Mas queremos fazer tudo, menos o quê? Tudo. Ah, não pode deixar que eu faça, o que acontece. Meu irmão, se não for pela fé, Deus vai cheirar, ó, tira daqui, não quero nem ver. Não é cheiro, não é aroma agradável, sim. Agora, sabe aquele perfume cheiroso, agradável, aquele ambiente gostoso? Diante de Deus é a fé. Tudo se constrói acreditando e tudo se destrói duvidando. Tudo se destrói duvidando e tudo se constrói acreditando. O maior exemplo que nós temos na Bíblia de fé, é Jesus Cristo. Jesus, ele veio nos ensinar a usar a fé. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Por quê? Nós iremos viver um tempo. Você que está sentado aqui, você vai viver esse tempo em que você irá viver somente pela fé. A fé não vai ser uma coisa assim, quando não, você vai viver literalmente a fé. Nós precisamos exercitar, acreditar. Fé. Porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Vamos pegar uma situação da vida de Jesus aqui. Eu vou mostrar para vocês. Jesus foi o maior exemplo da crença em Deus, da confiança total em Deus. E não houve nenhum momento na vida de Cristo que ele desconfiou de quem? Do Pai. E não houve nenhum momento na vida de Jesus Cristo que ele entendeu que o Pai o havia o quê? Desamparado. Entender que Deus te desamparou, isso é o quê? Falta de fé. É falta de fé ou não é? É falta de fé. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia para o livro de Mateus. Evangelho de Mateus. No capítulo 27. Versículo 33 em diante fala sobre a crucificação de Jesus. É dito assim no versículo 33: E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, você sabe o que quer dizer crucificar? Alguém que sabe o que é crucificar? A crucificação romana, o que era? Eles ficavam pau uma estaca, cruz, estaca, pau, como se quiser entender. Para vocês entenderem o que é crucifixão, vocês já pegaram uma linha de costureira? Já pegou uma linha? Vocês têm agulha? Desculpa, cansado. Uma agulha, muito bem. Uma agulha de costureira. Vou pegar uma agulha de costureira. Pega uma agulha. Imagina você pegando essa agulha e chegando ela bem de levinho na sua mão, no centro da sua mão. Uma agulha bem de levinho. De acordo que você for apertando, ela vai apertar a superfície da pele da mão e vai começar o quê? A doer. Vai ou não vai? Não tem aquele ponto que você chega assim e fala assim: opa, aqui, até aqui eu consigo, daqui para cá vai machucar, não é? Agora, imaginaram comigo uma agulha chegando até nesse ponto? Imaginou? Agora imagina você apertando a agulha até a ponta dela sair do outro lado da mão, bem devagarzinho.
até ela sair do outro lado da mão. Só que tem que em Cristo não foi uma agulha, e não foi bem devagarzinho. Pegaram uma marreta e um pedaço de ferro e atravessaram a mão, pregando ele numa cruz. E também fizeram isso nos pés. Porque aquele lugar ali me pertencia e pertencia a você. Mas por amor ele fez isso. E foi dito assim, olha, no versículo 36, desculpe, 35, fala assim: depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando sorte, e assentados ali o guardavam. 37 fala assim: por cima de sua cabeça puseram escrito as suas acusações: esse é o rei dos judeus. 38 diz assim: e foram crucificados pelos 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Versículo 39, presta atenção no versículo 39. Olha o que o versículo 39 fala. O versículo 39 fala assim: olha, os que iam passando blasfemavam dele, maneando, balançando a cabeça, dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça dessa cruz. Passava balançando aqui, ó, a cabeça, falou que era filho de Deus, e desce daí que a gente vai acreditar em você. Versículo 41, de igual modo, não era só as pessoas, sabe quem também passou? Diz que os principais sacerdotes. Quem que eram os principais sacerdotes? Anás e Caifás. Gente, quando fala principais sacerdotes, só para vocês entenderem hoje, era o topo máximo que tinha na religião, era o maior responsável, era o líder supremo da religião judaica na época. E a religião judaica foi constituída por quem? Por Deus. É igual hoje a gente tem um movimento de reforma, que é uma instituição constituída por quem? Por Deus. Hoje a gente tem um representante que seria o presidente da Conferência Geral. É mais ou menos essa classe, seria Anás e Caifás. Anás e Caifás, eles estavam numa posição de sumo sacerdote. Vocês estão entendendo? Esses sumos sacerdotes que conhecia toda a lei, todos os profetas, estudava a Bíblia e era representante. Olha o que eles faziam. Versículo 41, de igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciões, escarneciam diziam, versículo 42, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? É o inimigo ou não é? Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Olha, se Deus de fato lhe quer bem, que venha te livrar. Você confiou em Deus, você foi o maior exemplo de confiança em Deus. Então fala para Deus para tirar você da cruz. É uma afronta? É uma afronta. Morrendo ali no lugar da família de Anás e Caifás, dos filhos dele, estava morrendo ali por nós nos dias de hoje, e o sumo sacerdote afrontava o Filho de Deus em cima da cruz, falando com ele sobre confiança, querendo destabilizar Jesus, falando com ele que ele não era crente. Falando com ele, sabe, você não acreditou? Assim, tu é o Filho de Deus, você lembra lá no deserto que ele falou? Transforma a pedra, pula aqui desse pináculo, desse alto, enfim. Satanás sempre tentava colocar dúvida, porque ele sabe que sem fé é impossível de quê? Agradar a Deus. Então vamos lá, olha. Confiou em Deus, versículo 43. Pois venha livrá-lo agora, disse o sacerdote, de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Versículo 41. E os mesmos impropério lhe diziam também os ladrões, né, que estavam na cruz ali, crucificado também. Um deles ali começava a blasfemar de Jesus. Você entende? Quando você estiver crucificado, no pior momento da sua vida, e as pessoas virarem para você igual aqui em Jesus, e virarem para você e falar com você assim: confiou em Deus? O que eles estão esperando você fazer? Blasfemar, é ou não é? Amaldiçoar, é ou não é?
Eles estão doidos, confiando, eu estou pedindo para te livrar, você está morrendo. O Pai nunca desamparou Jesus, e a confiança de Jesus, a confiança de Cristo, é que o Pai nunca, jamais iria desampará-lo, e jamais sairia da boca de Cristo que Deus havia desamparado ele. Sabe por quê? Porque Jesus era crente, ele veio do Pai, ele sabe que o Pai existe. Ninguém conseguia abalar a fé de Jesus. Vamos ler no versículo que ninguém conseguia abalar a fé de Jesus. Olha o que acontece. Versículo 45, imaginaram a situação, né? O justo viverá pela fé. Olha o versículo 45, fala assim, ó: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Versículo 46, olha o que acontece agora. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo, naquele momento ele clama em alta voz dizendo assim, olha, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer? Deus meu, por que desamparaste? Quando Jesus fala isso, sabe o que aconteceu com os sacerdotes? Deus meu, por que desamparaste? Eu sei que o entendimento nosso aqui é um, mas eu quero mostrar para você nessa noite qual foi o entendimento do sacerdote quando ouviram essas palavras da boca de Jesus. Sabe qual foi o entendimento do sacerdote que ouviram essas palavras da boca de Jesus? Eles ficaram paralisados, eles ficaram chocados, tremendo, atontos, eles ficaram perturbados com essa fala de Jesus, porque esse era um cântico que se cantava em Israel, um cântico de Davi. Sabe o que dizia nesse cântico? Alguém sabe o que dizia nesse cântico? Deus meu, por que desamparaste? Como você abrir a Bíblia comigo para o livro de Salmos, no capítulo 22. Livro de Salmos, no capítulo 22. Muitas pessoas acham que Cristo ali, por algum momento, achou que o Pai tinha desamparado. Não é isso que o texto diz. Isso era música. Jesus falou o nome de uma música que se cantava em Israel. Eles recitavam isso constantemente em Israel. Isso foi uma experiência que Davi teve com Deus. No livro de Salmos, no capítulo 22, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, Salmos, no capítulo 22, fala assim, versículo 1, Salmos 22, verso 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acha longe de mim a salvação? Por que acha longe de mim por que se acha longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e os livrastes. A ti clamaram e livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou um verme, e não homem, opróbrio dos homens, desprezados do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. A profecia. Olha o que Jesus, eles recitavam isso, eles estavam fazendo isso diante da cruz, mas falavam isso constantemente. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livra-o ele, salvo, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e preservastes, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Aqui, esse texto, vocês podem acabar de ler, ele fala aqui que repartiu entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. Quando os sacerdotes viram que eles literalmente acabaram de cumprir o Salmo 22,
que eles cantavam, que Davi havia sido libertado. Por isso que Jesus falou assim: Deus meu, por que desamparaste? Era um nome de um hino que era já cantado em Israel, quando Israel duvidava de Deus. E ali eles perceberam que eles haviam blasfemado de Deus. Mas Jesus a todo momento confiou no Pai, porque o Pai estava nele e ele estava no Pai. Ao morrer, ressuscitou o terceiro dia. Não é assim que acontece? Por quê? Crê. Quem crê verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Irmãos, eu quero falar a crença em dois momentos aqui. Para a sua salvação. Para a sua salvação é a coisa mais importante que tem. Mas a gente não deve usar a crença só para salvação, é para tudo na vida. Até para fazer a comida. Eu tenho que acreditar que ela vai ser boa, é ou não é? Tem que acreditar. Eu tenho que usar a fé em tudo na vida eu tenho que aplicar a fé. Senão tem uma coisa errada. Principalmente para a salvação. A fé é coisa de crente, senão eu não sou crente. Ok? Mas vamos lá. Vamos lá. O Espírito Santo que Jesus enviou para habitar em nós, ele tem uma missão. Eu quero pegar a missão do Espírito Santo aqui e relacionar ela nesse campo da fé. Fala que o Espírito Santo, ele tem a missão de fazer três coisas. Ele veio para convencer o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Até aí, ok? Alguém deu uma dúvida? Pecado, da justiça e do juízo. Se eu perguntasse para você assim, o que é pecado? Eu sei que muitos iriam responder: pecado é a transgressão da lei de Deus. Também concordo, mas Jesus respondeu uma outra coisa. É muito mais do que a transgressão da lei de Deus, né? A lei de Deus ali é os primeiros crivos. Se você não passar naqueles crivos ali, mas Deus, ele exige, além da obediência dos 10 mandamentos, tudo que está no coração do Pai. Não é só os 10 mandamentos, é os 10 mandamentos, mas tudo que está no Pai, tudo que o Pai quer. Eu tenho que me deleitar, ok? Aí, olha o que Jesus fala. Olha o entendimento de pecado para Cristo na Bíblia. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 fala assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem. Jesus fala assim: só de não acreditar em mim é pecado. Você já perdeu, você pode guardar todos os mandamentos, você vai se perder no último dia, porque você não crê em mim. O sumo sacerdote virado para Cristo uma vez falou com ele assim: olha, o que é que eu estou fazendo? O que é que tem de mais aqui que nós estamos fazendo? Porque eles já planejavam matar Jesus, estava em pecado também. Aí Jesus vira para eles, eles se louvavam muito pela roupa, pela veste, pela comida e eles guardavam a lei na risca. Era salvação pela obra, justiça própria, ok? Eles se exaltavam muito pela justificação própria. Aí Jesus vira para ele e fala assim: toda árvore que meu pai não plantou, ela será o quê? Arrancada. Ainda que ela seja bonita, esteja dando fruto, porque eles viraram para Jesus: olha o nosso fruto aqui, ó, opa, a nossa comida, a gente ajuda, a gente faz, a gente acontece. Jesus falou assim: ó, tudo o que meu pai não plantou, a árvore que meu pai não plantou vai ser arrancada e jogada fora, porque Deus só agrada aquilo que é feito pela fé, porque sem fé é impossível de agradar quem? A Deus, ok, gente? Sem fé é impossível de agradar a Deus. Então vamos lá. Só da gente não acreditar já tem pecado. Só da gente não acreditar em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, não acreditar nas suas palavras na Bíblia, já é pecado, já tem pecado. Mas será que é desse jeito que Jesus falou mesmo? É pecado, já está em pecado.
diz que o Espírito vai nos convencer do pecado. Aí, do pecado por quê? Porque vocês não creem em mim. Sabe o que falta na nossa vida, irmãos? Crer em Jesus. Não como personagem histórico, não acreditar em Jesus como Herodes acreditou. Vocês acham que Herodes duvidava que Jesus existia? Não, ele acreditava. Ele olhava para Jesus e falava assim. Ele acreditava tanto que Cristo existia que tirou a capa dele de uma forma de deboche, não foi? E colocou sobre Cristo. Colocou sobre Cristo. A roupa que Jesus tinha não valia um dinheiro, não, era carpinteiro. Ele não ia com aquela roupa de luxo, aquelas vestes que eles rasgaram, que eles combinaram ali de nem rasgar porque valia muito dinheiro, foi a capa que Herodes havia colocado nele, ao rei dos judeus. Então, a capa do rei vale quanto? A capa do rei vale dinheiro. Aí, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, do pecado, porque não creio, só de não acreditar em Jesus, mas não acreditar em Jesus igual a Herodes Pôncio Pilatos, como personagem histórico, ou melhor, um personagem da Bíblia. Não, Filho de Deus. Ele foi o Filho de Deus que veio, nasceu nessa terra, viveu, morreu, ressuscitou e está dentro de nós. É isso que eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Quem crê nisso nessa noite, levanta a mão. Que Jesus, amém, ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está vivo à direita de Deus, assentado no céu e ao mesmo tempo dentro de nós. Crê nisso? Amém. Aceita isso como verdade. A sua vida vai mudar. É só isso. Quando Jesus foi conversar com Nicodemos, falando que a fé, explicando como que era o processo da salvação, ele falou com Nicodemos assim: não, Nicodemos, você lembra da serpente levantada no deserto? Todos aqueles que olharem para a serpente, o que eles iam fazer? Se salvar. Era o olhar da fé, não era? Só de olhar seria salvo. Aí Nicodemos falou assim: mas por que tem que ser tão simples assim a salvação? Porque lá no judaísmo, sabe como que era a salvação? Não era pela fé. Você tinha que fazer um curso, depois você tinha que ser analisado pelos sacerdotes, passava a quarentena de não sei quanto tempo, para ver se você passava nisso, naquilo, se no teste você estava em dias. Era uma luta para fazer um prosélito, converter uma pessoa no canto e trazer. Era difícil demais, mas era muito, até aceitar ele como circuncidar e aceitar ele como judeu. Era muito difícil. Aí Nicodemos pensa assim: mas você está falando que é só olhar? O texto vocês conhecem, levantou a serpente, né? Era só olhar e viver. Aí eu pergunto para você: Jesus mentiu ou falou a verdade? Sempre falou a verdade. Basta apenas a olhar e vai viver. Aí eu pergunto para os irmãos: qual que é mais difícil? Ser salvo ou cometer pecado? Para cometer pecado eu tinha que ir lá na árvore, não é isso? Andar, ir lá na árvore, pegar do fruto, colocar na boca, mastigar e depois engolir. Aí comer. Para ser salvo, você não precisa ir lá na árvore, mastigar e comer, não. Basta apenas, não, mas eu tenho que dificultar isso aí, Jesus. Não, isso é muito fácil. Não pode ser assim. Não pode ser só olhar e viver. Deu? Não pode, Senhor, mas por que tem que ser tão fácil? Sabe o que Jesus respondeu para ele lá em João 3? Fala assim: você quer saber, Nicodemos, por que a salvação é tão fácil? É mais fácil do que cometer o pecado lá no começo? É só por um motivo. Sabe qual é o motivo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. É só por causa disso. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele facilitou tanto a salvação, tanta salvação, que só pelo olhar da fé salva. Mas você não precisa fazer, não. Olha e vive. Por que Deus diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele
crê, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então eu quero falar com você nesse momento. Eu quero falar com você, creia em Deus. Amém. Porque sem fé é impossível de agradar. Eu vou mostrar para vocês aqui o efeito da fé. Eu quero começar pela uma história. Acho melhor contar, vocês conhecem a história. Quando Jesus estava crucificado, foi colocado dois homens que eram ladrões bandidos, homens transgressores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O que estava à sua esquerda, você sabe o que ele falou com Jesus? Ele falou com Jesus assim: você não é filho de Deus? Só para ti mesmo, igual os outros homens estavam falando, não é? O outro ladrão, irmãos, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ok? Olha o que o outro ladrão vai falar na cruz do Calvário. Ele vai virar e vai falar assim: olha, eu sou pecador e mereço estar aqui. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado. Olha o que o ladrão da cruz fala: eu sou pecador e mereço estar aqui. A justiça, olha a fé do ladrão: esse homem aqui não merece estar aqui, ele é justo, ele não merece estar aqui. E o ladrão fala com Jesus, ele faz um pedido para Jesus. O ladrão não fala assim: ô Jesus, me leva para o céu, me salva, me dê um lugar lá no paraíso. Ele não pede isso, é isso que o ladrão da cruz pede. Olha o que o ladrão da cruz pede. Ele fala assim: Senhor, eu só quero que você lembre, enquanto todo mundo que estava aqui duvidando de você, até o sumo sacerdote que era da igreja de Deus, a maior autoridade religiosa, duvidou de você, os escribas duvidaram, o próprio meu colega bandido, que eu sou também bandido, mereço morrer, todo mundo aqui duvidou de você, o povo aqui embaixo está todo mundo passando, balançando a cabeça, duvidando. Eu só te peço uma coisa, Senhor, lembra que teve um que acreditou que você é o Filho do Deus Altíssimo. E quem que é esses cravos na sua mão? Quem que é essa cruz? Ainda você vai para dentro da sepultura, o seu Pai te levantará de lá, e você vai levantar, e você vai vir no seu reino de glória. E quando você vier no seu reino de glória, você lembra que um naquele dia acreditou em você. Lembra de mim quando vier no teu reino, porque eu não vou estar mais aqui, eu vou estar morto, eu já estou indo aqui morrer, mas eu só quero que você lembre que teve um que acreditou. Aí Jesus falou assim: ó, não vou só lembrar você não, você vai estar lá comigo. Ó, ganhou salvação foi salvo literalmente pela fé. Ele não fez mais nada a não ser o quê? Simplesmente acreditou e creu. Nós perdemos muito por não acreditar, muito por não acreditar. Agora eu quero que todos abram a Bíblia comigo para o livro de Marcos, capítulo 11. Isso aqui é coisa séria. Quem brincar com isso aqui vai pagar um preço altíssimo. Nenhuma parte da Bíblia a gente brinca, nenhuma. Eu vou ler esse capítulo aqui com vocês. Alguma parte dele é uma das coisas mais sérias que você tem que entender na sua vida. Preste atenção nesse momento. Isso aqui é coisa séria. Quando Deus te mandou aqui para a terra, Ele não te mandou você nascer aqui e com a cartinha, e na hora que você abriu a carta estava escrito lá uma palavrinha: se vira. Não, Ele te ama. Ele não vai te jogar você no meio de lobos, não é assim? Ovelha no meio de lobos. Deus mandou tudo que você precisa, mas para acionar as ferramentas de
Deus, ela só funciona com a fé. Sem fé nada funciona. Mas a gente tenta fazer tudo sem as ferramentas de Deus, do meu jeito, né? Eu faço, eu aconteço, presunção, né? Tiago 4,16 fala que toda presunção como essa é maligna. Então isso a gente tem que tirar da nossa vida, e saber o seguinte, que eu não fiz, eu confiei que Ele fez, e aconteceu pelo poder dele. O resto foi só história. É Deus que opera, é Deus que faz. Nós não temos condições de absolutamente nada, nem de levantar pela manhã. Então leia comigo o texto. Irmãos, preste atenção nesse texto. Esse momento é o momento mais importante aqui desse retiro. É o ápice da nossa mensagem. Vocês vão precisar de usar isso todos os dias da sua vida, a partir de agora. Se ninguém nunca te contou, eu viajei quase 1000 quilômetros para estar aqui para te falar isso. Não diga que você nunca teve a oportunidade de saber. Presta atenção na leitura. Marcos capítulo 11 fala sobre a figueira sem fruto. O texto bíblico diz assim, versículo 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folha, porque não era tempo de figo. Versículo 14: então disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. O que acontece? Sai de Betânia, presta atenção na cena. Saiu Jesus e seus discípulos. Eram quantos discípulos? 12. Imagina, 12. Olha a cena. Irmãos, presta atenção nisso que vai acontecer. Olha o que vai acontecer na vida. Eu preciso da atenção de vocês agora, porque essa ferramenta que nós vamos ver aqui, que é a fé, nós vamos ver aqui o que Deus colocou disponível para vocês. Tem pessoas que nem sabem que isso existe, nem sabem que isso existe. Então olha o que acontece. Quando eles saíram de Betânia, tiveram o que? Fome. Ok? Primeira coisa, fome. Fome é o que? É um sentimento, não é? Guarda essa palavra, olha, sentimento. Cuidado. Fome, desejo de comer. Cuidado com os desejos que você tem. Cuidado com o desejo. Imagina uma panela. Eu tenho 2 recipientes. O primeiro recipiente é o desejo. Por isso que a Bíblia fala assim: não desejarás a bicicleta do teu próximo, nem o carro do teu próximo, a casa, assim. Não cobiçarás, não desejarás, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu, porque Deus sabe que isso existe, que eu vou falar aqui. Quando você tem um desejo profundo, imagina que a gente tivesse uma panela aqui, e eu tenho 2 recipientes. Alguém conhece aqui Durepox? Não sei se os jovens conhecem Durepox. Durepox é uma massa que tem de uma cor e uma massa que vem de outra cor. Se eu amassar apenas uma massa, não acontece o quê? Nada. Se eu amassar também só a outra, também não acontece nada. Mas se eu misturar uma massa com a outra, essa massa ela começa a endurecer dentro de alguns minutos, e depois de horas já solidifica. Ok? Então imagina que eu tenho uma panela aqui, e agora eu tenho 2 recipientes, 2 garrafas. Se eu misturar o primeiro produto, não vai acontecer nada. Preste atenção nisso. E nós vamos ler isso aqui no versículo bíblico. Se eu misturar o segundo também separado, não vai acontecer nada. Agora, não brinca. Se você misturar o primeiro produto e misturar o segundo produto, não tem volta. Não tem volta. Cuidado com isso. Vocês vão aprender o que Jesus ensinou, que é o uso da fé. O que ele ensinou do uso da fé. Mas lembra o seguinte: não tem volta.
Combinado? Beleza? Então vamos lá. Fala que, e vendo de longe uma figueira com folha, ele foi ver se nela porventura acharia alguma coisa para comer, porque eles estavam com fome. Aproximando-se dela, nada achou senão folha, porque não era tempo de figo. Alguém já foi no pé de mangueira, de manga, no mês de julho, procurar manga? Porque não é época de manga. Vocês já procuraram manga num período que não é período de manga? O que vocês vão achar lá? No processo natural, normal, presta atenção, gente. No processo natural e normal, vocês vão achar o quê? Nada, a não ser folha. Tem alguma coisa de errado com a árvore? Não, ela estava no período normal. Diz que Jesus chegou lá, não era tempo de figo, mas estava caçando o quê? Figo, não é isso que a Bíblia fala? Jesus chegou, não era tempo de figo. Se fosse tempo de figo e não tivesse, daria para entender. Mas não era tempo de figo, chegou para caçar. Vai achar? Não era nem para procurar, mas ele foi procurar. Ele foi. Ele chega lá para procurar, não achou. Se ele tivesse virado para aquela figueira e falado para ela assim: produza figo, produziria ou não? Na hora. Ia cair tanto figo no chão e falava: chega, tá bom. Ela produziria na hora. Mas Jesus falou o que com ela? Ninguém nunca mais coma fruto de ti. Lançou nela o que? Uma maldição. Pela primeira vez, e os discípulos dizem, a primeira vez saiu da boca de Jesus uma maldição. Pela primeira, e os discípulos viram isso. Sabe o que aconteceu? Vamos continuar aqui no texto para a gente entender. Vamos lá, olha. Versículo 20. E passando, estou no capítulo 11 de Marcos, verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Eu cortei um pé de goiaba lá em casa, esgalhei ele levou muito tempo para secar as galhas. Queria cozinhar ali um feijão, né? Igualzinho lá, achei que era novo. Uma semana depois, podia deixar aqui no sol, que aqui custou secar. Foi mais de meses no sol quente para secar. Eu falei assim: não é fácil secar uma madeira num período, né? A não ser o fogo, né? Mas no processo normal não é fácil. E diz que pela manhã, quando eles passaram, diz que a árvore estava seca das folhas, os galhos, o tronco todo estava seco, até a raiz estava seca. E os discípulos ficaram como? Olha o verso como diz. Versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste seca. Aí Jesus fala assim: opa, eu queria esse momento, eu queria atrair a atenção de vocês para me te ensinar sobre a fé. E Jesus começa a ensinar sobre a fé aqui. Ele amaldiçoou aquela figueira para mostrar o que é a fé. Toma cuidado com essa ferramenta fé. Olha o que Jesus falou. Primeira coisa que Jesus, quando abriu a boca, já falou, olha, com Pedro, versículo 22. Ao que lhe disse: tende fé em Deus. A nossa fé, presta atenção na coisa, gente. Presta atenção aqui comigo. Todo ser humano tem fé. É impossível de ter uma pessoa que não tem fé. A fé é um dom de Deus. Presta atenção no que eu vou falar para você, que você precisa entender isso agora. Isso você precisa entender. Olha, a fé Ele deu igual para todo mundo. Mas tem uns que pegam a fé, ao invés de colocar a fé em Deus, ele coloca lá no prêmio da Mega da Virada, não é assim? Deixa lá o bilhetinho sem ninguém ver, para depois ver um resultadinho assim, para ver se ele ganhou alguma coisa. Tem uns que tiram a fé em Deus e coloca ela nas coisas do mundo, coloca ela em qualquer coisa, menos aonde? Em Deus. Mas ele continua com fé. Até a pessoa que fala assim: olha, para mim não tem jeito mais, ele está acreditando. O que é fé? É a certeza das coisas que Hebreus 11 fala. Mas vamos colocar na nossa linguagem aqui para os jovens entenderem, senão fica uma coisa que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende.
Fé, o que seria fé? Colocando na nossa linguagem aqui do Brasil, fé é tudo aquilo que você aceita como verdade. Aceitar como verdade. Se Deus falou que o mar vai abrir, ou se o mar vai abrir, eu vou ficar tranquilo. A primeira coisa que manifesta na minha vida, se eu tenho fé ou não, é o sentimento da tranquilidade. Tranquilo, na mão de Deus. Aí irmão White conta que uma vez ele entrou num barco, numa embarcação, num navio, e um vento forte lá na hora que estava em alto mar, jogava o barco de um lado, do outro, sacudia tudo. E as mulheres perguntaram para ele, White, assim: você não está com medo de afundar o barco e morrer, não? Ela fala assim: olha, se Deus entender que para mim eu não preciso fazer mais nada nesse mundo, não vou fazer falta nesse mundo, chegou a minha hora, acabou. Mas se ele entender que ainda tem mais uma coisinha para fazer lá na terra seca, o que é isso, essa chuva, isso, para me matar? Tranquilo. Tranquilo. Então Jesus vai falar assim: olha, então fé, irmãos, o que é a fé? A fé é certeza, Hebreus 11, mas não esqueça de uma coisa, do conceito: aceitar como verdade as palavras de Deus e não do homem. Às vezes nós aceitamos como verdade a palavra do político, fazemos até arminha na igreja, né? Tem muitas igrejas que o pessoal faz até. Tem pessoas que aceitam como verdade a palavras de pastores caídos, profecias que se chamam de profetadas, né? Como verdade, fica desesperado. Não, tranquilo. Creia, aceita como verdade somente o que Deus fala, e isso está escrito na sua palavra. Então, fé é aceitar como verdade. Então, vamos lá. Jesus fala assim: olha, então tem de fé em Deus, versículo 23, porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Quero perguntar para vocês: se eu disser para o monte, se eu pegar o monte aqui, arrancar o monte, a montanha, e lançar ela lá dentro do mar, na hora que ela bater na superfície da água, vai causar o quê? Coisa boa ou ruim? Tsunami. Tsunami. Pode tirar até um tsunami, dependendo lá. Isso é coisa boa ou ruim? Ruim. Hã? Ruim. Mas depende, né? Se fosse na época da guerra, o exército inimigo, o faraó tivesse vindo, né? Um tsunami nele seria bom, né? Então, a fé não quer saber se a coisa é boa ou se a coisa é o quê? É ruim. Cuidado com a fé. Eu sei que ela abre lá para mostrar que a fé não vai entender se a coisa é boa ou se a coisa é o quê? É ruim. Por isso que o diabo é doido, sabe com o quê? Com a sua fé. A primeira coisa que ele quer tirar do cristão é o quê? Não é a fé? Porque ele sabe que se ele tirar a fé de você, ele vai usar a sua crença para fazer agora não mais a obra de Deus, mas para fazer a obra dele na sua vida. Tudo se constrói acreditando e tudo se destrói duvidando. Por isso que Jesus falou assim, ó, versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Agora o versículo 24, esse aí eu quero que vocês anotem, anota no cantinho para vocês estudarem em casa. Mateus 11, versículo 24. Estude esse verso em casa. Olha o que esse verso diz. Ele diz assim, olha, por isso eu vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu vou ensinar vocês aqui. Tem pessoas aqui que já sabem disso, mas eu não posso sair daqui sem alinhar isso desde o pequeno até o maior. Eu vou ensinar vocês a fazer uma oração aqui para não dar certo o pedido, porque se eu for ensinar para dar certo, eu já sei. Então eu vou ensinar para dar errado e depois eu ensino para dar certo, que seria o contrário, tá? Então ó, a primeira coisa que o irmão Simon vai falar é para dar errado, mas depois eu vou mostrar para vocês como para dar certo.
Primeira coisa, irmãos, eu quero arrumar um emprego. Vai ser pela fé, vai ser pela oração, não vai? Ah, eu quero orar para que Deus me use, eu quero orar para que eu seja curado. Não tem limite, a fé não tem limite. Primeira coisa que eu tenho que desejar profundamente, o desejo profundamente é o pedido. Tudo que pedirdes é o pedido. Você vai pedir, pede a Deus. O pedido é aquilo que você deseja, ok? O que é que você deseja? Jesus falou assim: o que queres que eu te faça? É o pedido. O que queres que eu te faça? É o desejo, é o pedido. Eu vou falar agora contrário ao versículo bíblico, e depois eu vou ler no versículo bíblico e vou desmentir o que eu falei e vou falar o correto, ok? Por que eu estou fazendo isso? É só para mostrar que às vezes tem pessoas que confundem na leitura. Olha, aceite. Eu tenho um desejo, um pedido de orar para arrumar um emprego. Posso dar um exemplo assim? Posso? Olha, quero orar para passar na faculdade. Estou só dando exemplo. Orei, pedi a Deus para me arrumar um emprego. Olha lá, ó. Meu desejo é o emprego, ok? Primeira coisa. Agora, segunda coisa, se eu aceitar como verdade, fé é aceitar como verdade, que Deus vai fazer, já deu errado. Aonde que está o erro? Mediante, reprovado pelo Evangelho de Mateus 11, versículo 24. Parece que está certo, não parece? Dá uma sensação que está certo. É tão sutil o erro. O erro ele vem de forma como? Bem sutil. Alguém conseguiu perceber o erro? O que eu falei de errado? Olha, ó, eu vou aceitar como verdade, ó, desejo arrumar um emprego. É meu desejo profundo. Pedido, desejo é pedido, tá? Agora, a fé, aceitar como verdade que Deus vai arrumar um emprego para mim. O que está errado nisso? Você tem que ir atrás. Olha, eu vou ler o versículo bíblico, vocês vão identificar mediante o versículo bíblico, está reprovando isso. Presta atenção no verso bíblico. Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Desejo profundamente arrumar um emprego e aceito como verdade que Deus vai abrir a porta de emprego para mim. O que está de errado? Ô pastor, Ele já. amém, glória a Deus por isso. Irmãos, olha o que o versículo bíblico Deus inspirou. Foi o Espírito Santo que falou com o irmão. Isso foi uma revelação do Espírito Santo com o irmão. Olha o que o versículo bíblico diz: por isso eu vos digo, tudo quanto em oração pedis, crede que recebeste, não que vai receber. Desejo profundamente arrumar um emprego e aceito como verdade, já estou empregado. É diferente ou não é? É diferente. Aceita como verdade que já aconteceu, não que vai acontecer. Vai é que tempo que vai acontecer isso? Deus vai me abençoar, vai dar certo. Já deu certo, irmão. Já estou abençoado. Por isso que olha como que Deus se identifica. Quando Moisés perguntou para ele assim: qual que é o seu nome? Ele falou que qual que era o nome dele? Eu sou o que sou. Eu sou sempre está no presente. Deus é o Deus do presente. Por isso que eu tenho que tomar uma decisão quando? Amanhã, no final do retiro? A quando? Agora. Deus é o Deus do agora. É no agora que o milagre manifesta. Vocês conseguiram perceber que tem uma diferença entre desejar profundamente
e aceitar como verdade, lembra sempre da frase, aceitar como verdade, que Deus vai fazer e que Deus já fez, é diferente, não é? É diferente. Vou mostrar esse caso dentro da Bíblia e depois eu vou mostrar, contar alguns testemunhos que já aconteceu sobre isso. Dentro da nossa igreja, fora da nossa igreja, isso acontece. E depois eu vou fazer um desafio para os irmãos. O que mais pensa numa coisa que é impossível de acontecer. E nós vamos orar para isso. O jeito que Jesus falou. Irmãos, Marcos capítulo 11, então fala assim no versículo, nós acabamos de ler. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedistes, credes que recebestes, e será assim o quê? Convosco. Até aqui, ok? Evangelho de João, olha que interessante isso aqui. Vamos ver se isso acontece lá no livro de João. Capítulo 5 fala de um paralítico no tanque de Betesda. Fala que estava ali um homem enfermo e havia 38 anos. Estou lendo o versículo 5, capítulo 5, verso 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, paralítico, versículo 6, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Perguntou para ele assim: você quer ser curado? Você sabe o que o paralítico respondeu? Ele respondeu assim: olha que ele respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Porque eles acreditavam que tinha um tanque. Vocês conhecem a história, né? Quando a água era agitada, quem caísse primeiro na água era o quê? Era curado, não é assim que conta a história? Jesus não perguntou para ele se queria colocar-se no tanque. Jesus chegou ali para desmistificar a história do tanque. Por que quem, quando caía na água, era curado? Por que aquele homem estava ali 38 anos? Porque ele via a pessoa saindo curada daquela água. Você ficaria no lugar 38 anos e você não vê esse resultado? Não. Mas se você começar a saber resultado, você pensa: opa, se eu tivesse arrastado, alguém tivesse me empurrado, o fulano foi curado. Aquele tanque funcionava. Ali tinha aquele tanto de enfermo no seu redor, é porque eles viam resultado. Se não tivesse resultado, não tinha ninguém ali não. Só na conversa 38 anos? Não. Ninguém ficava ali não. Mas Jesus foi para desmistificar que nunca o tanque curou. O tanque, e Jesus, olha, Jesus chegou lá para o homem, e Jesus não chegou com um crachazinho falando assim: olha, eu sou o Filho de Deus que desci do céu, nasci, meu crachá está aqui. Não, ele não chegou com identidade, ele nem sabia quem era Jesus. Mais para frente aqui, eles vão perguntar para ele: quem que foi que te curou? Ele fala assim: nem sei quem que é o homem que me curou. Ele só falou para me levantar, tomar minha cama, o quê? E andar, né? Nem sei quem foi o homem. Ele não sabia quem era Jesus. Mas Jesus chegou para ele e falou para ele assim: olha, você quer ser curado? E aquele homem ansiava tanto a cura, desejo, primeira coisa que ele tinha desejo de ser curado ou não? Tinha. Então Jesus sempre provoca. Primeira coisa que ele tem que provocar é o desejo, que é o pedido. Tendo o pedido, o desejo, agora tem a segunda coisa: é aceitar como verdade que o quê? Que vai ser curado? Não, que está curado, que já foi curado. Presta atenção, gente. Se aquele homem aceitasse com verdade que seria curado, meu filho, vai ficar mais 38 anos. Vai ficar mais 38 anos aí, porque a sua fé está funcionando aí. Eu vou ser quando? Futuro. Não tem nada de errado na sua fé, não. Está tudo bacana, certinho. O que está errado é o que você está acreditando como verdade. Você está empurrando isso para a eternidade. Uma bênção que era para ser quando? Agora. Olha o texto dele, o que diz. Versículo 7: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha o que Jesus falou com ele. Jesus não foi lá, não pegou a água, não jogou nele, não fez, só falou com ele assim: levanta, toma o teu leito e anda. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 9, fala assim:
Presta atenção no verso 9, gente. Fala assim que imediatamente o homem se viu curado. Na hora que Jesus falou que ele se levanta, toma o teu leito e anda, ele já começou imaginando ele subindo no pé de goiaba, andando igual todo mundo andava, já carregando a cama. Ele já se sentiu o quê? Curado. Ele não esperou nem a perna dele saber se estava mexendo ou não. Ele já se aceitou como verdade que ele estava o quê? Curado. O que aconteceu? Levantou. Diz que ele levantou e andou. Levantou. Ele levantou. Muitas coisas não acontecem na nossa vida é porque nós não acreditamos que já aconteceu. Não acreditamos. Nós acreditamos que vai. O vai é quando? Meu irmão, o vai é nunca. O tal do vai é nunca. Já, mas para as coisas ruins é o que nós mais acreditamos. Nós lemos a história aqui que a figueira foi seca, não foi? A figueira foi seca. Quantas vezes que não entra pessoa na minha igreja porque eu estou constantemente secando a igreja? Não vai vir ninguém. Está tudo fraco aqui, não tem jeito. Por que eu não falo assim? Esse ano é o ano da bênção. Deus já abençoou, Deus já lotou essa igreja. Hoje já vamos limpar, vamos preparar, vamos perfumar a casa, porque o Espírito de Deus irá lotar a casa do Senhor. Eles serão atraídos por cordas não humanas, mas por amor. Deus irá trazer eles aqui. Deus vai tocar, já tocou no nosso coração. Deus já levantou um missionário aqui nessa igreja para que eles vá atrás, já estão indo atrás. Plano já está surgindo na sua mente, já está na sua mente. Tudo vai fazer, tem que ver. Você está percebendo isso? Quem plantou isso? É quem conhece que isso funciona e sabe, se vocês acreditarem, tudo tem que ir jogando para frente, tudo tem que ir postergando, nada vai acontecer, porque o nosso Deus é o Deus do agora. Eu sou, está no agora. Eu sou o que está acontecendo agora. Eu sou o que sou, não é? Eu fui. Ele não fala assim, eu sou o grande, eu fui. Eu sou o grande, eu será. Porque o eu fui não existe, o eu será não existe, mas o eu sou, o agora, ele existe. Por isso que nós nunca iremos conseguir fugir do tempo chamado agora, porque é o único tempo que existe. O sol passa, a lua passa, mas nós sempre estamos presentes no único tempo que existe e que jamais passou, o agora. Tempo de Deus. E é somente no agora que as coisas acontecem. Mas nós precisamos de deixar para o último minuto, para a gente falar assim, não tem jeito mais, né? E é só no último minuto que as coisas acontecem. Por quê? Porque lá eu vejo que agora eu tenho que realmente aceitar como verdade que vai acontecer. Aí o milagre acontece sempre o quê? No último minuto. Podia ter acontecido antes ou não? Esse homem de 38 anos aqui, ele precisava ter ficado 38 anos lá esperar água. Só ter aceitado como verdade que estava com ela. Quantos milagres que Jesus fez, que Jesus falou assim, vai, a tua fé. Ele está falando, olha, o Pai te deu a fé. Eu só provoquei você acreditar naquilo que o Pai já tinha te dado, que você já tem, já está aí com você. A fé, mas você usa ela para qualquer outra coisa, menos para a coisa de Deus. Por isso que nem Bíblia eu pego para ler, não precisa de acreditar, não. Nem tem interesse de ler. Porque se eu acredito nisso aqui, na Bíblia Sagrada, que é um livro santo, eu estaria lendo ele todo dia, eu estaria estudando, comendo essa palavra todo dia. Isso só acontece pela fé. Se eu acredito, estudo. Se eu não acredito,
A árvore produz o que? Conforme produzido, produz, né? O fruto, né? Ela produz conforme o seu fruto. Irmãos, quero contar para os irmãos aqui um testemunho. Eu estive na igreja de Londrina fazendo essa mensagem da fé aqui. E no final eu falei com os irmãos assim: olha, estou contando para os irmãos a experiência que aconteceu na nossa igreja lá em Londrina. Não vou citar o nome do irmão aqui. Ele falou comigo que podia contar o testemunho dele. Ele falou comigo: Simon, aonde você passar, você conta esse testemunho. E eu fui e falei assim: olha, a minha oração não tem poder nenhum, mas a sua fé tem. Orar por orar, né? Orar por orar. Agora, uma oração com fé tem poder ou não tem? Tem. Não é o irmão A ou o irmão B que está orando, é a sua fé, você tem que crer. Quem crê, verá a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Se crê, já que o que eu estou falando aqui com vocês vão carregar para o resto da sua vida. No final, fizemos lá uma oração e falamos com os irmãos assim: olha, você deseja no seu coração, você mais deseja no seu coração. Cada um pensou no que deseja e aceita como verdade que vai acontecer? Já aconteceu. Não, já aconteceu. Aceita como verdade que já aconteceu. Acabamos de orar na igreja, fui para a porta da igreja. Aí chegou o irmãozinho lá, estava com a camisa até curta no dia. Chegou perto de mim chorando. Aí abraçou, aquela coisa toda e tal, precisava conversar comigo. Em particular, ele falou comigo assim: irmão, eu estou até arrepiado, meu braço aqui, estou até arrepiado. Tive um problema no meu casamento. Errado 100% fui eu, irmão. Não entrou no detalhe, só falou assim: ó, eu fui 100% errado. Minha esposa hoje mora de um lado, eu moro do outro. E o meu maior desejo é poder voltar para ela. Meu maior desejo é poder voltar para ela novamente. Aí ele foi e disse assim: mas eu estou saindo daqui, eu já me sinto casado de novo. Ela mora num canto, eu moro no outro. Eu já estou saindo daqui, irmão, que eu estou até arrepiado. Eu já me sinto casado de novo. Eu já me sinto casado. Não é que ela vai voltar para mim, não. Já voltou para mim. Já é minha esposa de novo. É isso que eu falei com ele. Vai nessa fé, irmão. Vai nessa fé. É nessa fé que você tem que segurar. E ele foi. Na hora que deu, isso foi 9 horas da noite. Na hora que deu, o ônibus ia sair de Londrina 1h da manhã. Eu estava na casa do pastor. Na hora que deu 22, pouca, esse irmão ligou lá para a casa do pastor querendo falar comigo. Ele falou assim: irmão Simon, eu cheguei aqui em casa e eu fui pegar meu celular, eu vi várias ligações aqui da minha esposa. Achei que tinha acontecido alguma coisa com os meninos. Achei que tinha acontecido alguma coisa com as crianças. Liguei para ela preocupado e ela me disse assim: olha, eu estava aqui sentada com as crianças na frente da televisão ligada, a irmã lá com as crianças. Ele falou assim: irmão, foi no momento da oração lá na igreja. A hora que ela falou comigo, que aconteceu, o que eu vou te contar aqui foi no momento que eu olhei no relógio da igreja. Era o momento que a gente estava orando lá dentro da igreja. Ela falou assim que estava assistindo a televisão com os meninos, e de repente o piso da sala, o piso dos quartos, ele mandou até a foto, podia até mostrar para os irmãos, estourou. Ele falou assim: deu um estouro dentro de casa, o piso da sala e dos quartos levantaram tudo, deu aquele estalo e os pisos começou a levantar. Eu assustei com isso e eu senti vontade de voltar para o sítio.
Até hoje. Firme. Amém. Creia e viram a glória de Deus manifesto na sua vida. Quer um outro? Estava em casa, chega um empresário muito importante na cidade, homem muito rico, muito poderoso em Timóteo, e amigo pessoal, falou comigo assim: sai, eu estou com um problema sério. Eu tenho um irmão que pediu para ficar numa casa, no patrimônio meu, equivalente quase a R$1 milhão. Eu tenho uma casa, um patrimônio que custa quase R$1 milhão. Essa casa, esse imóvel, era para o meu irmão ficar 90 dias. Já tem mais de 3 anos que ele está lá. Ele não sai. Para mim tirar ele lá com estalo de dedo, aquele preguiçoso, não gosta de trabalhar. E começou a falar: ele não gosta de trabalhar. O meu irmão, olha, todos na casa, lá em casa já desenvolveram, mas ele sempre vive na dependência de outras pessoas, e começou a amaldiçoar o irmão. Eu fui e falei com ele assim: olha, amigo, o culpado não é só ele, é você. Contei para ele essa história da figueira ali para ele na Bíblia. Falei assim: ó, você a todo momento, durante os 3 anos, secou a vida do Senhor. Você impediu ele de crescer, de desenvolver. Você está secando a vida do seu irmão. Nós vamos, a partir de agora, nós vamos orar aqui e vamos desejar profundamente o emprego do seu irmão, que Deus já arrumou um emprego para ele. Ele já está. Ele é um cara bem sucedido e já está trabalhando. Eu falei: você não crê na Bíblia? Está aqui na Bíblia. Então vamos orar. Oramos lá. Falei assim: olha, a minha oração não tem poder nenhum, mas a sua crença tem. Aí oramos, no nome de Jesus, amém. Ele foi para casa. 7 dias depois ele liga. Ele fala assim: sai, você não acredita o que acabou de acontecer aqui agora. O que aconteceu? Meu irmão chegou no meu escritório, abriu a porta, colocou a chave da casa em cima da mesa e falou que já tinha 2 dias que ele tinha mudado para São Paulo, que saiu um serviço essa semana para ele, tinha que começar urgente. E ele falou que está ganhando bem lá e vai me restituir tudo aquilo e vai deixar a casa. O que está me pedindo esse irmão de crescer? Como todo mundo passa problema na vida, eu não sou melhor do que todo mundo, né? Também passo dificuldade. Pensa que todo mundo passa dificuldade, desafio, mas eu não entendo como um desafio, eu entendo como uma oportunidade para rompermos em fé. É ou não é? É oportunidade. Não falo como dificuldade, mas é a oportunidade que Deus nos dá. Precisava de arrumar um emprego urgente. Sabe aquele emprego urgente que não dá para esperar? Eu precisava de um emprego há muito tempo atrás, mas eu precisava desse emprego. E a minha esposa é uma mulher de oração. A mãe dela é uma mulher de oração. Eu lembro que todas as vezes que eu chegava, quando eu entrava na casa da minha esposa, a primeira coisa que a mãe dela falava comigo: já orou? Colocava para orar. Ia sair, já orou? Colocava a mão na comida, já orou? Mulher de fé. Várias experiências também. Minha esposa também. Me ajuda muito em oração. Muito em oração. E eu abri na internet, vi um local chamado Forte Piso. Lá mexia com vendas de piso, paredes, de parede seca, de drywall, enfim. Eu precisava trabalhar urgente, sabe? Vocês já entenderam, né? Urgente. Aí, isso era no domingo. Eu imprimi o meu currículo e levei lá na Forte Piso.
na mente, na hora que eu olhei para aquela empresa, eu falei assim: olha, eu já estou trabalhando. Desejo profundo, e Deus vai abrir essa porta para mim trabalhar lá. E ela já está o quê? Agora ela já está aberta. Já sou funcionário. Só vou lá legalizar. Já sou funcionário. Vou entrar lá como o quê? Como funcionário. Eu já estou fechado. Aí já falei com a minha esposa. Eu falei com ela assim: olha, segunda-feira, ao nome da empresa, ó, já estou fechado. Sabe o que ela falou comigo? Sabe o que ela falou comigo? Amém. Me parabenizou pelo meu emprego. Amém. Não duvidou nem nada. É de fé. Muitas coisas na vida ela fala comigo. Já orou? Vamos orar, né? Temos que orar. Aí eu cheguei na Forte Piso, parei a moto, desci da moto, peguei, entrei como se eu já tivesse o quê? Fichado, empregado, entrei na empresa, né? Só foi legalizar aqui, mas eu já estou trabalhando aqui, já olhando, já vi a mesa, o meu lugar de sentar ali, já está até ali o meu lugar, né? Aí eu falei assim: vim deixar um currículo lá na gerência. Cheguei lá na gerência, saí da gerência, olharam para mim e falei: o que você quer? Eu não, bom dia, você está desejando o quê? Achou que era fornecedor. Não sou fornecedor não, eu estou vindo deixar um currículo. Um currículo? De quê? Eu sou projetista e vi que a empresa trabalha com piso elevado, com parede igual, enfim, às vezes minha contribuição como projetista aqui pode ser favorável para a empresa, né? E no final, qualquer coisa que precisar eu faço, mais ou menos, né? Eu estava precisando de um emprego ali naquele momento. Eles foram falar comigo assim: olha, não tem a vaga. Pegou meu currículo, abriu a gaveta e jogou dentro da gaveta e fechou. E falou comigo assim: olha, mais alguma coisa? Sabe o que eu fiz? Muito obrigado, Jesus, pelo emprego. Estou fechado. Eu estou fechado. Ela falou assim: não tem a vaga. Não importa o que falam com você, importa o que você acredita. Lembra disso? Importa é aquilo que você vai viver, não é aquilo que os outros falam com você. Você vai viver aquilo que você acredita. Lembra disso? Eu só falei assim: oh meu Deus, muito obrigado pela vaga. Eu falei assim: não, mais nada não. Beleza, então tá bom, pode ir. Eu falei assim: eu já estou indo trabalhar. Saí. Do lado de dentro, eu aceitei como verdade que eu já estava o quê? Empregado. Aí eu fui. Na hora que eu fui montar na moto, desci, saí da empresa, fui lá montar na moto, empregado. Já estou empregado. Eu estou empregado. Na hora que eu montei na moto, que eu estava ligando a moto, a secretária veio: sabe, está te chamando lá de novo, tem como você voltar? Aí eu voltei, ela falou assim: olha, tem uma vaga aqui para você, de vendedor. Você tem interesse? Eu fui e falei: sim. Tu sabia que eu estava empregado? Que eu tinha aceitado. Daqui dia eu saí de lá fechado. Já fui, fiz os exames médicos, fiquei lá 6 meses na empresa. Depois eu pedi para sair porque outra empresa já tinha me chamado. E aí outra empresa chamou. Aí nessa empresa que eu já estou, já tem 7 anos que eu estou nessa empresa. Tudo se constrói acreditando, tudo se destrói desacreditando, porque é dúvida. Vou contar um exemplo, uma experiência aqui na comportagem. Na comportagem é bom para isso. Eu sempre falo: olha, na comportagem existe um mistério. Existe um mistério na comportagem. Eu estava na comportagem, fiz várias experiências na comportagem, mas é essa experiência que eu quero que os irmãos prestem atenção. Você sabe aquela semana que você não vende nada? Parece que o céu está de bronze e é só aço. Cada picaretada que você dá, você não acha nada, você não vende nada. Eu estava assim na comportagem durante uma semana. Eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei na CSA. Depois que acabou o meu contrato com a CSA, o diretor de comportagem, Israel Barros, falou comigo assim: fica 30 dias aqui na Kombi com a gente, para você conhecer. Aí eu fiquei 30 dias, e nesses 30 dias
Eu tive uma semana que eu vendi, mas teve uma semana que eu não vendi nada. E aquilo me deu um balde de água fria, um desânimo muito grande. Eu pensei, sim, vou parar. Mas a minha esposa falava comigo, já orou? Posso orar? Vamos orar. Aí eu fui em secreto, orei a Deus e falei com Deus o seguinte: Senhor, amanhã, na hora que eu chegar no campo, a primeira casa que eu bater, que eu fizer a oferta, vai vender. Primeira casa. E fiquei o domingo todo já aceitando que está vendido o livro na primeira casa. Eu só vou lá entregar e pegar o dinheiro. Está vendido o livro. O livro já está vendido. A primeira oferta do dia já está vendida. E fiquei, Senhor, o Senhor já vendeu naquela casa para mim. Não fui eu que vendi, o Senhor já vendeu, está vendido o livro. Cheguei, andamos 120 km, que era de Itaguaí até Teresópolis. A rua chama Tororó. Quando eu cheguei na rua Tororó, que eu bati na primeira casa que eu peguei lá no Rio de Janeiro, a gente vendia um kit. Eram os livros, tudo na conta de luz ou no CPF. Cheguei na primeira casa, chamei, fiz a oferta. Na primeira casa, vendeu o livro. Como é que eu fiquei? Pisando em brasa, né? Aquilo eu voltei para como, fui lá, enchi a sacola, peguei mais livro e voltei na segunda casa, fiz a segunda oferta, sabe daquele fogo, né? Todo empolgado, resposta de oração, não. Aí eu fui na outra, não. Aí depois do almoço, eu fui lá para vender, não. Aí fui, chamei na outra, não. Chamei na outra casa também, aí fechou o dia, não. Mas eu falei que, eu fiquei pensando aqui, não. A primeira oferta vendeu, mas eu fiquei na alegria danada que tinha vendido, agradecido demais a Deus. Para mim já tinha acabado ali. Combinado com Deus, já tinha encerrado ali. Cheguei no outro dia, peguei meu kit, fui lá, chamei na primeira casa, vendeu. Primeira casa vendeu. Mas será que a de ontem respingou hoje? Pensa, né? Graças a Deus, né? E fui nas demais durante o dia todo chamando e não consegui vender. Segundo dia, terceiro dia, eu fui lá, peguei meu kit na conta, chamei, aí já fiquei pensando, né? Será que eu vou vender a primeira casa? Como é que vai ser? Eu chamei na primeira casa, vendeu. Nos demais ofertas do dia, não vendeu. No quarto dia, a gente trabalhava segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira não, porque era muito distante, ia dar o pôr do sol. No quarto dia, chegou lá, fiz a oferta na primeira casa. Na quinta-feira, vendeu. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A primeira oferta. Fui para casa. Tremendo. Parece tremendo, gente. Olha, orei a Deus no domingo. Aceitei com verdade que já tinha vendido na primeira casa. E todas as casas que eu bati na primeira vendia. Era na primeira oferta. Mas não vendia na segunda, vendia. Aí chegou no domingo, na próxima semana. Sabe o que aconteceu? No domingo eu falei assim: olha, Senhor, na hora que der a semana, eu vou chegar lá e vou vender. Agora não é na primeira oferta, eu vou vender na última oferta do dia. Na última oferta do dia. O Senhor já vendeu esse livro para mim na última oferta. Cheguei, fiz, peguei na Kombi, peguei o kit, cheguei na primeira casa, não vendeu. Na segunda não vendeu, na terceira passou, depois do almoço, fui fazendo a oferta, não, mas eu pensei assim, eu orei para vender o quê? Nada, último. Na hora que chegou na última oferta, eu vou querer ficar com o kit. Ficava com o kit, pagava a vista. Desci. Deu na última. Irmãos, no outro dia, na terça-feira, eu fui fazendo oferta desde o começo. Não conseguia vender. Na hora que chegou na última casa, na terça-feira, vendeu. Na quarta-feira, peguei o kit na Kombi, fui na primeira casa, fiz uma oferta para vender. Não, depois do almoço, não. Chegou na última, na quarta, vendeu. Na quinta-feira, será que vai fechar a semana?
Meu compromisso com Deus, que eu falei com Deus, era só um dia. Fui lá na primeira, fazendo as ofertas. Quando chegou na última casa, a Kombi parou do meu lado quando sai. Ó, agora acabou. Todos aqui já fez. Eu falei só Israel, tem aquela última casa ali. Ele falou assim, então faz lá combinado. Ó, se não vender, acabou. Tudo bem. Eu cheguei, apresentei o cara que estava na varanda, falei com ele, pouquinha palavra, ele falou assim, eu vou querer ficar com ele. Vamos, uma semana eu vendi na primeira oferta, conforme a oração. Eu quero mostrar para vocês que há poder na oração, daquele que crê. Há poder na sua fé. O problema é que nós colocamos a fé para não acontecer. Será? Vai? Já aconteceu. Já aconteceu. É isso que Deus, Ele quer que nós, a confiança no agora, no tempo chamado agora, não uma confiança no tempo do futuro. Lembra, nós somos a casa do Senhor, e o justo viverá pela fé. Amém. Amém.